Bom dia, sou Sentinela Vitória. Hoje falaremos um pouquinho de Jael. O que foi Jael? Qual foi a importância de Jael, né? Jael é uma daquelas mulheres da Bíblia sobre as quais não temos muito detalhes ou antecedentes. Tudo o que sabemos com certeza, além do relato de sua história, é que ela era uma beduína, a esposa de Eber, o Equineu. O nome Jael significa cabra montesa. Ainda antes de falarmos mais sobre Jael, temos que falar sobre o que estava acontecendo em Israel naquela época. Israel estava em guerra com os cananeus. Juízes 4 nos diz que Deus vendeu Israel nas mãos de Jabim, rei de Canaã, porque os israelitas estavam fazendo o que era mal aos seus olhos. Débora e Baraque. Na época, uma profetisa chamada Débora era juíza sobre Israel e as pessoas iam até lá em questões de justiça. Juízes 4:6 nos conta que ela convocou um homem chamado Baraque, que Deus escolheu para ser o líder dos exércitos de Israel, contra as forças de Jabim. Císera era o comandante do exército cananeu. Ele era um homem poderoso e cruel, que oprimiu os israelitas por 20 anos. Por 20 anos, hein? Débora continuou dizendo para Baraque para reunir seus homens para a batalha. E Baraque respondeu desta forma: Débora, concorda em ir? Mas diz para Baraque, por causa da maneira como ele respondeu ao chamado de Deus, havia glória para ele na derrota de Císera. Na verdade, Deus iria vender Císera nas mãos de uma mulher, em vez disso, e dar a ela a glória. Essa mulher seria Jael. Logo após a troca de Débora e Baraque, os exércitos de Baraque encontrou a Císera na batalha em que Císera seria entregue nas mãos dos israelitas. O exército de Císera estava perdendo rapidamente. Então, em último esforço para salvar sua vida, Císera saiu de sua carruagem e fugiu a pé, direto para a tenda de Jael. Jael se viu Císera e saiu para encontrar. O desvie-se, meu senhor, ela disse a ele. Não tenha medo. E Císera não tinha razão para estar o povo de o povo de Jael. E Císera não tinha razão para estar. O povo de Israel estava em paz com ele, porque ele não deveria se refugiar na tenda de uma mulher não envolvida na guerra. Ninguém esperava isso e ninguém o encontraria lá. Jael continuou a mostrar a Císera toda a gentileza possível. Ela o cobriu com um tapete para escondê-lo e confortá-lo. Quando ele pediu água, ela lhe deu leite, possivelmente para deixá-lo mais sono, e Císera o adormeceu. A oportunidade de Jael. Jael viu a oportunidade de agir e agarrou. Juízes 4:20 a 22. Nos diz isso. Mas Jael, a mulher de Eber, pegou uma estaca de tenda e pegou um martelo na mão. Então ela foi suavemente até ele, encravou a estaca em sua têmpora até que ela afundou no chão, enquanto ele estava deitado profundamente, dormindo de cansaço. Então ele morreu. Eis que perseguindo Baraque, que Assisa Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: Vem, mostrar-te-ei o homem que procuras. Então ele entrou na tenda dela e ali jazia Cícero, morto com a estaca na têmpora. A guerra não foi vencida por esse único ato, mas esse foi o começo do fim do reino dos cananeus sobre Israel. Então, o que realmente Então, o que podemos aprender com a história dessa mulher corajosa? 1. Aproveitar as oportunidades que Deus coloca diante de você. As ações de Jael não faziam sentido no momento. Levar um refugiado para a sua tenda,
mostrar-lhe hospitalidade e fazê-lo se sentir seguro. Então, matá-lo era um ato de traição horrível. Não sabemos se Jael aprendia a matar Císera, pretendia matar Císera originalmente. Ela pode ter apenas tentado atrasá-lo para que qualquer um que o perseguisse pudesse alcançá-lo quando ela não se viu ninguém. Correndo atrás dele, talvez tenha sido o quando a decisão foi tomada. O importante é que quando chegou a hora de tomar a decisão, ela não hesitou. Logo, Císera acordaria novamente e ela aproveitou a oportunidade para fazer o que Deus estava pedindo que ela fizesse. Ela teve que ignorar todo o medo, todos e se. Quando o Espírito Santo nos incita a agir, geralmente não temos muito tempo para pensar. As situações estão sempre mudando nesta vida e as oportunidades para passar é rápido. E por isso precisamos decidir em nossos corações que quando chegar a hora, diremos sim ao nosso Deus. 2. Use as ferramentas que lhes foram dadas. Jael, sob as circunstâncias, não tinha armas melhor do que a estaca da tenda. Como a tenda ela estava hospedada, era uma tenda de mulher. Não havia armas por perto. Não só isso, ela provavelmente tinha uma vasta experiência em montar tendas com estacas e, portanto, ela, habilidosa com essa ferramenta, ela usou os recursos que Deus lhe deu. Nessa situação, ela não perdeu um momento pensando se eu tivesse uma espada. Ela simplesmente pegou a ferramenta nas mãos e fez o que estava sendo pedido a ela. Deus equipava seu povo para o trabalho que ele coloca diante deles. Ele nos dá certas habilidades e dons por uma razão e devemos sempre estar atentos. Ele nos dá certas habilidades e dons por uma razão e devemos sempre estar atentos a maneirá-las e usá-las. Mesmo quando nós não sentimos habilidosos, equipados ou preparados, ele garante que somos para o bem da sua glória. Pode não parecer do jeito que esperamos e pode exigir muitas confianças para agir quando não sentimos bem equipados, mas nosso Deus soberano e podemos confiar que ele nos dará competência. Não seja competentes por nós mesmos, mas para reivindicar algo para nós mesmos. Mas a nossa competência vem de Deus e ele nos capacita para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3, de 5 a 6. Terceiro, algumas coisas que são mais importantes do que seguir regras. O assassino de Císera foi um grande ato de traição da parte de Jael. Foi contra tudo que ela sabia sobre hospitalidade, algo extremamente importante para a sua cultura da época. Ainda assim, ela disse sim à insistência de Deus. Precisamos apenas avançar na Bíblia até a vinda de Jesus, para lembrar essa história de regras quebradas. Não me entenda mal, Jesus. Nunca quebrou regras para ser rude ou provocar as pessoas desnecessariamente. Ele sempre fez isso para desafiar o comportamento relacionado abusivo e libertar os oprimidos. Ele denunciou os governantes religiosos por sobrecarregagem. As pessoas que o ouvissem com fardos impossíveis. Mateus 23. Ele tocou em leprosos, embora as regras de sua época dissessem que isso o tornaria impuro. Mateus 8:3. Ele recuou no sábado, embora nenhum trabalho devesse ser feito. Mateus 3, do 1 ao 6. Vamos seguir os exemplos dele e de Jael, e não ficar tão presos em seguir regras religiosas, culturais,
a ponto de perdermos o chamado de Deus para desafiar o mal e a opressão no mundo. 4. Nosso maior motivo deve ser honrar a Deus. Jael não matou Cícera por raiva pessoal ou vingança. Na verdade, a Bíblia nos diz: o povo de Jael, os equineus, estavam em paz com os cananeus. Isso significa que se alguma coisa de Jael deve ter sido uma aliada de Císera, embora a Bíblia não diga expressivamente sobre os motivos de Jael para matar Císera, ela deve ter tido um motivo que era mais importante para ela do que uma aliança terrena, e esse motivo deve sido honrar a Deus. Tudo que fazemos deve ser para a honra e trazer a glória a Deus. Coríntios 1, 10, 31 nos diz que comas, quer bebais, os faz outra coisa qualquer, fazei de tudo para a honra e glória de Deus. Tudo o que fazemos deve ser para a honra e trazer glória a Deus. Comer e beber são coisas bem pequenas e significantes. Quanto mais devemos glória a Deus, quanto mais devemos glórias a Deus com partes maiores de nossas vidas. 5. A história de Jael é uma metáfora de como devemos lutar batalhas espirituais. Hoje nossas batalhas não é contra a pessoa, é contra os poderes das trevas. Efésios 6, 12 coloca assim: pois lutamos contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os principais das trevas deste século, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A maior batalha que lutamos nessa vida é a batalha contra o pecado. Uma vez deu um Sião onde comprou Císera ao pecado. Ele afirmou que não deveríamos nos contentar em ver nossos pecados simplesmente fugindo de nós. Deveríamos estar prontos para persegui-los e então enfiá-los no chão, mortos com um prego como Jael. O único que podemos nos ajudar a fazer isso é Jesus. Devemos estar prontos para correr até Ele, confessar nossos pecados e nos deleitar na vitória da cruz. Colossenses 2, 13 a 15. Pinta um cabelo quadro da vitória que Jesus. Pintar um belo quadro da vitória de Jesus, que nos deu e continua a nos dar sobre o pecado. E a vós, outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne, Deus vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos as transgressões canceladas e o escrito de dividida, que era contra nós com as suas ordenanças. A este ele anulou, cravando na cruz. Ele espejou os princípios e as potestades dos expôs aos titupieiros, triunfando neles. Ele é quem dá a vida, ele é quem cancela nossas dívidas. Ele é quem prega nossos pecados na cruz, de uma vez por todas. Jael tinha sua prioridade bem definida. Todas essas coisas podem ser reunidas em duas palavras: prioridade, Deus. Precisamos priorizar suas regras celestiais sobre nossas regras religiosas, terrenas, sua voz sobre o que chamamos certo. Precisamos priorizar a sua glória, a sua competência sobre as nossas. Jael era uma mulher que entendia isso. Ela entendia algumas linhas das escrituras, mas temos muito a aprender com ela. Quão diferente seria o mundo se aproveitássemos as oportunidades, usássemos nossos recursos, libertássemos os oprimidos, honrássemos a Deus
e lutássemos como Jael. Muitas vezes Deus coloca as oportunidades na nossa vida e muitas vezes por medo, né, irmãos, a gente se paralisa, não aproveita as oportunidades que Deus está nos dando ali, né? Seja num novo emprego, seja num novo cargo no mesmo emprego, seja uma oportunidade de uma moradia, ou várias áreas da nossa vida, e a gente fica paralisado, né? Com medo, né? Muitas vezes a gente não tá ouvidos apostos para ouvir o que Deus está dizendo para nós, né? Muitas vezes com venda nos olhos, né? Que sejamos toda Jael, né? Que a partir de hoje abrimos mais os ouvidos para ouvir ao Senhor o que o Senhor está nos dizendo, né? Ela ressignificou, né? Ela ressignificou aquela guerra, aquela situação que todo mundo estava passando, que nós possamos estar de braços abertos para o Senhor, para o seu chamado, seja na sua igreja, seja no ministério mesmo das sentinelas, né? É, não se abata, não fique, ai, eu não tenho competência, ai, eu não sou capaz. Sim, irmão, você é capaz. Você é capaz, porque se Deus tem um chamado para você, Ele te capacita, Ele te honra, Ele te prepara. Ele prepara pessoas para te ajudar, para te honrar ali. Que sejamos todas Jaels a partir de hoje, né? Olha que sabedoria. Ela não deu água para ele, porque a água ia despertar ele, né? Ela deu o quê? Ela deu leite para trazer mais sono para ele, para ela aproveitar aquela oportunidade. Então, que estejamos apostos para aproveitar as oportunidades, que estejamos de braços abertos para priorizar ao nosso Senhor Jesus, né, para estarmos caminhando na nos teus caminhos, né? E que sejamos todos Jael, porque nós somos. Nós somos com certeza todas Jaels, que você possa ressignificar o que tiver que ressignificar na tua vida. Para e pensa hoje. O que eu preciso ressignificar na minha vida? Qual é a área que eu preciso ressignificar? O que eu preciso mudar a partir de hoje? Em nome de Jesus, Deus te dará estratégia, Deus te dará oportunidade, Deus te dará avanços no que você tiver que fazer para que isso mude e que você ressignifique a tua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Que você tenha um bom final de semana, que Deus venha visitar o teu lar, visitar a tua saúde, teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, que Ele venha te dar sabedoria a partir de hoje, em nome de Jesus.